Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos obsessivos compulsivos. Como fugir disso que atrapalha a sua vida, que repete eternamente, e você não consegue lidar com essa situação. Então, eu e o Jonathan, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Espero que vocês gostem. Deixa eu chamar o Jonathan aqui. Ah, prontinho. Bom Oi, bom dia. dia. Bom dia a todos. Estamos nessa manhã fria aqui de São Paulo. Aqui no Rio também tá frio, viu? Não estamos Ah, acostumados com tanto frio aqui no Rio, mas está dando para aguentar sem casaco. Então, ah, né, Vitor, vamos descobrir que são pensamentos fixos, né? Será que eu tenho pensamentos fixos? E como cuidar disso para melhorar sim, e porque realmente a gente vai ver como os pensamentos fixos podem e atrapalham a vida, né? Em todas as áreas da vida, né? No trabalho, relacionamentos, na parte sexual, né? E no corpo físico, na saúde física, né? Essa desorganização mental. Então, já para começar, eu acho que a gente pode pensar que pensamentos fixos são pensamentos que aparecem repentinamente em momentos inoportunos e que causam algum tipo de desconforto. Essa já pode ser uma grande primeira definição, né, de pensamento fixo. E todo mundo que já está entrando aí, que está mandando beijinho, é, carinha, estou vendo aqui, já pode ir já pensando, agradecendo poxa, aí a participação de todo mundo. Vocês podem participar conosco, mandando mensagens, se vocês têm algum tipo de problema relacionado a isso, a pensamentos é, repetitivos, às vezes compulsivos também, né? Que te leva a uma ação compulsiva e você não consegue dominar e controlar. Pode compartilhar com a gente que a gente vai junto aqui construir uma live bem, bem bacana. E é justamente isso, né? O pensamento ele chega na nossa mente e se você não sabe o que fazer com ele, ele pode até te levar a um caminho de destruição, né? E o objetivo principal desse bate-papo aqui é a gente tomar consciência de que, primeiro, eles existem na sua mente e, segundo, como se livrar deles, né? Então, o nosso caminho é através da consciência. E como é que a gente pode ter consciência? Primeiro, se observando, né? Observando que aquilo ali está acontecendo de uma maneira inoportuna e repetida e te atrapalha em determinados aspectos da vida, né? Te atrapalha no seu dia a dia, te atrapalha a fazer ações que você determinou como sendo importantes no seu dia, você não consegue fazer porque aqueles pensamentos te dominam, né? Te escravizam, te atrapalham. Então é essa o nosso atrapalham objetivo desse momento. atrapalham a concentração, né? É. Atrapalham a entrega no momento presente. Então, Uhum, você é aquele momento em que você está ali, mas você não está. Você não consegue uhum. aproveitar um momento que deveria ser um momento de alegria, de prazer, porque simplesmente você está preso nesse feedback que vai se retroalimentando o feedback dos pensamentos físicos, o feedback negativo dos pensamentos Sim. fixos, porque cada pensamento fixo ele vai puxando outros pensamentos, outros temores, né? E isso impacta no teu comportamento e você atrai pessoas também negativas, situações negativas e isso reforça aqueles pensamentos iniciais. Então, acaba que se não tomamos consciência desses pensamentos, eles vão dirigir, governar e dominar o curso da vida e você, muitas vezes, se não percebeu que isso acontece, você nem sabe que tem esses pensamentos fixos, Sim. né? Por isso é importante de tomar essa consciência, porque na maioria das vezes esses pensamentos estão inconscientes. E como eles funcionam no inconsciente? Você acredita ou pode até estar culpando
outras pessoas das situações que você está vivendo hoje, porque você não compreende que os pensamentos fixos estão na tua mente e estão atrapalhando as tuas ações, tua Sim, concentração, tua entrega, tua alegria, tua abundância e prosperidade em todos os sentidos que essas palavras têm. E aí você culpa o outro governo, o sol, a chuva, e não entende que isso vem, a origem está mesmo nesses pensamentos disfuncionais, né? Então, o sim. primeiro passo realmente é se analisar como tem sido a qualidade dos meus pensamentos e, então, um pensamento fixo que a gente está falando aqui é um pensamento que te atrapalha realmente, né? Não é um pensamento positivo. O que Uhum. poderia ser um pensamento positivo? É que ele vai levar a um lugar agradável e desejado por você, né? Por exemplo, se você tem uma meta na vida, um grande objetivo e você está sempre pensando nele, não necessariamente ele é ruim, porque ele está te levando para esse caminho, né? Mas podem ser ruins, né? Se eu estou preocupado, por exemplo, com o meu desempenho antes de começar uma tarefa, né? Então, eu recebo muitas pessoas comentando assim que têm preocupação se vão conseguir concluir as tarefas que se propõem, mas ela está jogando, né, para o futuro uma preocupação e não está criando um plano de ação. Então, é melhor criar um plano de ação para que aquilo siga um caminho desejável do que ficar parado pensando naquele problema, porque isso Sim, vai criar uma paralisia, né? O medo de dar errado pode criar uma paralisia no presente e aquilo realmente dá errado. Ou ele pode ser um estimulante. A gente pode usar o medo, a preocupação do resultado, como um estimulante para que eu me prepare, me planeje e execute o que eu preciso fazer, a minha parte, para aquilo acontecer. E também entender que pode acontecer de outras maneiras, né? Nem sempre o que eu planejei, o que eu desejo, ou seja, eu não tenho um controle total de tudo, né? sim. Eu tenho mais ou menos, a gente tem mais ou menos um controle do que eu penso, né? E mesmo assim, às vezes, entram pensamentos intrusos, né? Pensamentos que vêm, que passam É, de repente. Aí sim, quando eu observo que entrou esse pensamento intruso, aí que eu posso modificá-lo, levá-lo para sim. deixá-lo ir, mas eu não posso impedir que ele venha, porque não temos esse poder 100%, né? Então é importante sempre pensar que esses pensamentos que podem ser os pensamentos fixos, os pensamentos negativos, eles podem surgir na mente, no plano mental. E aí eu Sim. posso escolher me fixar a eles, ou seja, ficar repetindo aquilo, ficar alimentando aquilo, ou deixar passar. E a gente vai falar também mais tarde algumas Sim. estratégias que você já pode fazer agora mesmo, né, para deixar esse pensamento passar, né? Fugir deles, como a gente deu o título da live, fugir significa deixar que eles passem e você se afastar dele, né? Você se distanciar desses pensamentos que prejudicam, né? Que não levam para lugar nenhum, só atrapalham, né? Concentração, atrapalham o momento presente, atrapalham você sentir prazer, né, Vitor? Os Sim. pensamentos. Talvez a gente podia falar agora então É,
Eu acho que sim, a gente pode falar mais ou menos como, né, dar uma pincelada básica, porque esse assunto é muito mais profundo. Mas como é que se cria a realidade que a gente experimenta, né? E a realidade que a gente está vivendo é a partir da nossa mente, né? O nosso corpo mental, ele é uma biblioteca de informação que ou está armazenada do que você já aprendeu, do que você crê, né? São as suas crenças, ou que chega e você às vezes não percebe ou que você está absorvendo como uma novidade. Então, é um campo de informação muito vasto. Então, e como é que essa realidade ela é experimentada? A partir do momento que você capta essa informação, dá foco a ela e faz a ação para que aquela informação vire uma realidade, né? Uma experiência. Então, esse corpo mental tem milhares de informações que se processam no dia. Se você ficar preso a uma informação e não fizer nada com ela, essa informação ela vai ficar se repetindo. Por quê? Porque você está dando foco a ela. Né? Porque é o próximo passo para experimentar a realidade, é o foco que você dá e a ação que você toma. Né? E às vezes as pessoas falam assim, estou no inferno astral. Mas ela não entende que ela que está criando aquilo, né? Por que ela não entende? Porque ela não tem a percepção de que o foco naquela negatividade ou na coisa ruim é ela que está dando. Se ela deixar passar, ressignificar ou substituir por algo que ela queira experimentar, aquilo ali vai se dissipar. Por quê? Porque aquela informação foi embora. Você não deu forma a ela. Que é o que a gente chama forma pensamento, né? Quando o primeiro pensamento chega à sua mente e você foca, você começa a dar forma. Você cria aquela situação através do seu foco. E aí isso vai gerar a realidade que você vai experimentar. Então a gente precisa ter essa consciência do processo de experiência da realidade para que você possa ter o domínio sobre os seus pensamentos e começar a escolher esse fica, esse vai. Né? Então, dentro é igual uma biblioteca. Imagina que você vai numa biblioteca onde tem milhares de obras, mas você vai lá querendo fazer pesquisa sobre um assunto específico. Se você chegar lá na biblioteca, pegar milhares de assuntos além daquele que você vai pesquisar, você não dá foco em nenhum, fica perdido. Ou se você pegar aquele assunto específico e não fizer nada com ele, aquilo vai ficar ali martelando na sua cabeça, né? Então, porque a informação chegou para você fazer alguma coisa, ou absorver ou deixar embora. Mas quando absorve, você tem que partir para o próximo passo, que é a ação. E aí você vai experimentar aquela realidade. E aí a realidade se cria e aquilo ali já não é mais um pensamento, é uma forma real que você construiu. Então, esse processo de construção da realidade é muito importante que todo mundo saiba, para que você possa chegar e identificar com consciência esse pensamento eu quero focar ou eu quero deixar ir embora, né? Porque tudo é uma escolha, afinal. Você escolhe com o posicionamento da consciência, que é você, que é o seu ser, né? Que é a sua partícula divina. Enfim, cada um dá um nome, mas a consciência que está usando a mente, que é esse campo de informação, para experimentar uma realidade. Parece complexo ou deu para entender um pouco o mecanismo de construção? Acho perfeito. Quem está assistindo também, se quiser comentar, vai comentando aí para a gente, manda pergunta, sugestão de que a gente pode falar. Eu acho que quando a gente entender realmente, né, todos nós entendermos que o universo é mental, né, que tudo que eu experimento, tudo que eu acho que é verdadeiro, que eu julgo no outro, que eu, né, experimento na vida, vem do pensamento que é a fonte da informação da realidade. Aí sim a gente vai tomar esse poder de que tem, de que temos, de Uhum. mudança, de escolha, né? Afinal, tudo está na mente, né? Então, como assim, Jonathan? Tudo está na mente? Tudo mesmo, até mesmo o meu estado de saúde, meu estado de emoção, as pessoas com quem eu me relaciono, tudo vem de um aspecto de pensamento que vai me guiando por
ações, né? Como o Victor já explicou o mecanismo aqui. Então, se eu quero mudar a minha realidade, primeiro lugar, eu não tenho que mudar somente o externo de uma forma vazia, de uma forma superficial, melhor dizendo. Mas eu tenho que mudar lá meu padrão de pensamento, meu padrão que eu encaro a vida, que eu experimento a vida. Né? Então, para ser uma transformação, outro dia eu comentava com uma amiga, terapeuta também, transpessoal, a gente tem na terapia transpessoal duas etapas assim muito importantes de qualquer trabalho que é feito com as pessoas, que é a transmutação e a transformação. Sendo a transmutação um processo que acontece antes, didaticamente, né? Ele acontece antes do que a transformação. O que é transmutação? Transmutação é mudança interna, é uma mudança de pensamento. Isso é uma transmutação. Uma transformação é quando essa mudança já vai gerar um impacto de uma mudança externa visível. Então, por exemplo, se eu era uma pessoa sedentária, para eu me tornar uma pessoa ativa, fazer esporte, fazer caminhada, fazer exercício físico, né, ser considerado ativo, eu preciso mudar primeiro um padrão, uma crença que me mantém no sedentarismo. Porque senão a minha mudança externa, ela pode até acontecer, mas ela vai ser insustentável. Eu não vou conseguir Você levar volta para a isso aí. zona anterior. É. Aí eu volto, né? Aí eu vou na academia só um mês e volto, aí saio da academia. Porque eu não fiz a transmutação verdadeira, que é a mudança do Sim. pensamento, da E isso crença. requer, e isso requer também uma prática, né? Uma constância. Porque quando a gente está acostumado a alguma coisa, são caminhos neurais de informação. A informação já segue pelos caminhos neurais construídos, né? Os nossos neurônios, eles já estão abertos para passar aquela informação e aí você precisa construir para uma transformação, né? Precisa construir novos caminhos neurais. E isso requer ações repetitivas, né? Repetidas. Você precisa ter constância. E é justamente aí onde as pessoas desistem, né? Porque não é fácil, não é assim, vou me transformar de hoje para amanhã. Requer um hábito. E E esse hábito ainda, novo, ele leva a pessoa muitas vezes a desistir, né? Porque o mais fácil é o hábito anterior. Então isso eu sim, é preciso o ter consciência padrão. também. É. E O é o forte. gigante feliz, né? Falou, como na vida, tudo na vida, fruto de nossas escolhas, seja bom, seja ruim, seja positivo ou negativo. Ele colocou muito bem, porque às vezes a gente coloca a culpa no outro, né? A culpa externa da nossa infelicidade, é, da nossa zona de conforto, da nossa infelicidade, enfim, de tudo que a gente não gosta, mas que está acontecendo na nossa vida. E como ele falou, tudo é fruto de nossas escolhas. E a primeira escolha é o pensamento, né? Qual é o pensamento que eu estou mantendo, que de repente, se eu deixasse ir embora, isso eu não iria experimentar mais. Então a gente precisa tomar rédea da nossa vida e parar de culpar os outros, né? Parar de culpar o externo. Porque a mudança, né, e a transformação, ela vem primeiro na atitude interna de mudar os pensamentos. Também lembrando que julgar como positivo ou negativo também é uma função mental que não necessariamente uma coisa que você acha que é negativo hoje, ela vai ser negativa sempre, né? Ela às vezes
trouxe muito mais aprendizado para você se você soube aproveitar aquilo. Ou seja, não existe nada negativo, tudo é bom. Eu Sim. posso ter, se eu tenho essa atitude mental, essa crença, porque é uma crença de que não existe nada negativo, ou eu posso acreditar que existem coisas negativas e as pessoas são ruins, enfim, E você vai isso é uma experimentar, crença. porque tudo que você Aí está você vai acreditando, experimentar. você está vivenciando. Exatamente, exatamente. Então, Então, é, olha só que bacana que me veio aqui agora. Se você acredita que tem alguma coisa negativa, aquela experiência vai vir até você e você vai sofrer. Quando você tem o posicionamento de não existe nada negativo, tudo é bom para um determinado aprendizado, você vai ter uma outra postura perante a realidade que você vai estar experimentando. Então você talvez não sofra tanto ou saiba sair daquela situação com uma atitude mais progressista, né? Não, isso aqui foi para o meu aprendizado e eu vou pegar isso aqui e vou melhorar. Então, seu é, estado emocional é totalmente diferente. Mas por quê? Porque a é, sua crença te leva a experimentar aquilo. Então é muito bacana, né? Quando a gente entende esse mecanismo de experiência humana, muitos sofrimentos e dores podem ser evitados, né? e mesmo que eventualmente você sofra por alguma coisa, tá tudo bem também. Não, não estamos dizendo aqui que você vai ter uma vida perfeita, um mar de rosa. Não é isso, porque eventualmente a nossa consciência oscila e a gente sai desse estado, né? É comum sair desse estado. Eu brinco, né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai fala muito assim, isso está me tirando da graça. Tirar da graça é isso, sair desse estado positivo de enfrentar a vida, né? Quando você sofre, quando você se identifica com uma situação, com um papel de vítima até, né? Às vezes acreditamos que somos vítimas das pessoas, das circunstâncias, mas quando estamos num estado positivo de mente, nós sabemos que não somos vítimas, né? Não existe vítima. Então, ainda o Luiz comentando assim, e quando colocamos a culpa no outro, em algo externo, a solução não estaria em nós. Verdade. E isso poderia ser a justificativa perfeita para cortarmos no nível mental, no nível mental em que estamos, uma zona de conforto. Perfeito, Luiz. A tua visão é perfeita sobre isso. Realmente, se eu digo que a culpa não é minha, eu estou me isentando de fazer qualquer coisa, porque não depende de mim, né? A culpa é do outro, então eu fico nesse estado de conforto, né? Esperando uma solução, ou entregando, né? Por mais que a gente aqui está falando sobre isso e também somos terapeutas que trazemos a espiritualidade, consideramos a espiritualidade, também não é bacana eu achar somente que Deus vai mudar aquilo, né? E eu não fazer a minha parte, colocar nas Sim. costas de Deus, né? Uma coisa é você entregar para Deus no sentido de confiar que aquilo vai se resolver, mas fazer a sua parte. E outra coisa é você entregar para Deus e não fazer nada. E achar que Uhum. magicamente as coisas vão se resolver. Não é bem assim, né? Não é assim que é uma experiência espiritual positiva, né? Sim. E aí você, a partir do momento que tem essa atitude de tomar rédeas da sua vida e se autorresponsabilizar por aquilo que você está experimentando e escolhendo, você começa a perceber que toda transformação ela acontece pelo movimento que você fez a partir da mente e a própria consciência te leva a agir para essa mudança, né? Então, você se torna autoconfiante e se sente mais encorajado e mais poderoso para poder entrar e sair de qualquer situação que você mesmo se colocou.
né? Então não existe uma muleta para te sustentar. Você cai e levanta de uma forma consciente de que aquilo ali foi só fruto de uma experiência que se originou no pensamento. Então, é muito bacana você se tornar autorresponsável e saber que a qualquer momento você pode mudar aquela realidade a partir de uma mudança de posicionamento interno. É muito legal, assim, digamos que é uma maturidade espiritual que você vai atingindo quando você, pelo menos, tenta fazer diferente, né? Porque se a sua crença hoje é de que você é vítima, de que você não consegue nada, de que você não pode, se você pelo menos tentar diferente, começar a experimentar que sim, você mudando o teu pensamento, o teu posicionamento, você consegue enxergar outra vertente da vida, aí você vai dando força para esse novo olhar e vai abandonando esse velho. E no primeiro sucesso que você tem, você vai alimentar esse feedback positivo interno de ver que é possível, de que você pode tomar a frente das coisas, né? Que você pode tem esse poder de mudança, né? Então, um caso de sucesso que você tem vai te fortalecendo para você Impulsionando, para você continuar, assim como os fracassos também te fortalecem para acreditar que você é fraco, que você não pode, que é difícil. Os sucessos também trazem, então, né, esse impulso para que você continue e tenha mais sucesso, né? Sim. Então, aqui tem um comentário, o massagista. Tudo o que passamos é para superar e nos tornarmos mais fortes. Perfeito. Esse é um pensamento que a gente falou anteriormente. Se eu já tenho esse pensamento base na minha mente, ótimo. Tudo que eu passar na vida, eu sei que é assim, né? Ou seja, eu acredito que nada é por acaso, que o acaso nem existe. Então, eu vou experimentar um mundo totalmente diferente. Então, imagine duas pessoas. Uma que tem esse pensamento, tudo que passamos é para superar e nos tornarmos mais fortes. E existe uma outra pessoa que pensa que eh, existem coisas boas que acontecem na vida e existem coisas ruins que acontecem na vida. Os dois passam pelas mesmas situações. No final das contas, o primeiro pensamento, o que acha que tudo é para aprendizado, ele vai ter uma experiência muito mais prazerosa e leve da vida do que o segundo. Porque o segundo vai estar sempre triste, magoado, chateado, porque acontece que ele acha que ele foi prejudicado, que as pessoas fizeram mal, né? Ele acredita que passou por muitas coisas ruins. Sim. E, Então o aí por emocional, isso aí o corpo emocional da pessoa vai dar uma resposta totalmente diferente, negativa com aquela situação, porque a crença inicial é negativa. Então, os corpos sutis, eles correspondem uns com os outros, né? Para que o corpo físico experimente essa sensação e o seu cérebro interprete aquilo como bom, ruim, certo ou errado, né? Então, tudo a partir desse pensamento original. Quando a gente tem esse entendimento, a vida ela é totalmente mutável a qualquer hora, a qualquer momento. Não existe destino, né? Assim, porque tem pessoas que falam assim, esse é meu destino. Não. Se você crê que é o seu destino, você não vai fazer nada para fazer essa transformação, né? Então, assim, existe uma predisposição para que alguma coisa aconteça, mas se acontecer e você não estiver gostando, você pode mudar completamente, né? Então, isso é uma coisa factível, né? E tem muitas pessoas que creem que aquilo ali, eu tenho que passar por isso.
né? Tudo bem, se ela crê aquilo, ela vai experimentar aquilo e vai, digamos, deixar que aquilo aconteça, né? É o karma. Mas se você tem essa visão, você pode experimentar a transformação desse karma, né? Que as pessoas dizem, dessa reação àquilo que você está o quê? Pensando, E uma né? vez que E, você passou consequentemente, por aquilo e experimentando. aprendeu alguma coisa, isso não se repete mais na tua vida, Sim. né? Porque enquanto você não aprende o que tem que ser aprendido, a vida vai te apresentar novamente a mesma situação, a mesma Uhum. situação, a mesma situação. Muitas vezes é até uma situação herdada da família, é um padrão de vida dos pais, o script E de tá no vida dos DNA pais. também, né? E se você não toma consciência, enxerga isso, isso vai se repetindo na tua vida Sim. e vai passando, né? E vai passando de gerações para que seja resolvida aquela questão, né? Então, E aí, existem. novamente, a importância da consciência, né? Quando você percebe que aquilo ali é uma repetição, aí a sua escolha é perpetuo ou faço a transformação, né? E aí é um parâmetro muito consciente. Não existe sofrimento, não existe mágoa, não existe sentimento negativo sobre aquilo. É uma consciência. E a consciência, ela é como é. Não existe julgamento na consciência. A situação ela se apresenta como ela é, não como você gostaria que fosse. E aí, como ela é diante de ti, você vai fazer a escolha. Mantenho, perpetuo ou faço algo totalmente diferente para experimentar uma outra realidade? Então é muito bacana esse processo, né? Porque isso vai eliminar todas as consequências que a gente vai falar daqui a pouco, você vai trazer, dos pensamentos repetitivos compulsivos, né? Pois é, então existem basicamente 5 sinais que você pode estar passando por esses pensamentos fixos, esses pensamentos desordenados que atrapalham a vida. Primeiro é a angústia, então é um sentimento que está sempre faltando alguma coisa. Eu não sei o que que é, mas parece que está faltando alguma coisa. A ansiedade, eu estou sempre projetando lá na frente alguma coisa que vai dar errado, sempre associado com um pensamento ruim, né? Ansiedade, sempre pensando no que o futuro vai ser pior, que vai dar errado, que eu não vou conseguir, né? Então, sempre a ansiedade nasce, né, a partir de pensamentos fixos de futuro. A gula, tanto gula de alimento, gula de estímulo, gula de. Né, eu quero mais, experimentar. Nunca estou satisfeito, quero experimentar mais. Quero experimentar mais. Comparação também com os outros, né? Então, eu estou sempre comparando com o vizinho, o carro do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, o namorado do vizinho, o, a felicidade do vizinho, né? Tem gente que não que se incomoda de ver pessoas sorrindo, de ver pessoas de bem com a vida, né? Pessoas leves, incomodam, porque parece porque ela fica se comparando, ela fica comparando com a própria vida. Então ela vê que ela não experimenta aquilo, ela alimenta mais esses pensamentos fixos, que é pior para ela, né? Pior para quem está se comparando com o outro. E também quando eu estou muito fixo em obter recompensas emocionais, né? Então esses pensamentos fixos, desordenados, bagunçados, eu vou querer obter recompensas para dar uma aliviada nisso, para dar uma amenizada nessa dor, né? Então eu vou procurar bens materiais, achando que o valor das coisas, o preço das coisas é que dá o valor das coisas. Então eu vou estar mais preocupado em ter coisas do que ser uma pessoa diferente, né? Aí entre o ter e o ser. Então, se eu fico muito no ter, também é uma outra característica, um outro sinal
de que eu estou com muitos pensamentos fixos, compulsivos, preocupado em agradar as pessoas, né? Sim. E E essa coisa da compulsão da compra é muito isso, né? A pessoa ela compra, daqui a pouco vem o pensamento nela de que ela precisa comprar mais alguma coisa, e mais da mesma coisa que ela já comprou. E às vezes a pessoa ela compra, sei lá, 30 pares de sapatos, mas ela tem, né? Ela só consegue usar um par por vez, e às vezes usa o mesmo sempre, o resto fica no armário. Né? Então é preciso observar, né, a consciência, através da consciência, é, foi como. interessante você falar isso, porque o mundo externo que a gente vê, que a gente diz que é um mundo físico que existe, ele é reflexo, a gente já falou, dos pensamentos que eu tenho, do mundo mental. Uhum. Então, uma forma de ver se eu estou com excesso de pensamento, pensamentos fixos, obsessivos, analise a sua volta, como que é a sua casa, como que é o seu guarda-roupas, porque eles podem trazer alguma informação também de como que está o teu estado mental. Então, se eu tenho muita Sim, coisa bacana. guardada, velha, acumulada, que eu não uso, empoeirada, Muitas coisas sujeira, da mesma, bagunça, muitas coisas do mesmo item, né? muitos itens, né? Muitos sapatos, como você falou de sapatos, eu me lembrei. Poxa, será que eu também tenho muitos pensamentos assim, guardados também, né? Estocados ali nesse guarda-roupa mental, né? Então, Uhum. dentro da sua mente tem uma casa, tem uma cozinha, tem um guarda-roupa, tem o quarto, É. e E que vai isso muito vai para relacionado com o fora. que a gente falou antes, né? Da biblioteca. Né? É, A biblioteca é o quê? É um armazém de informação, né? Então, tem se uma a sua biblioteca. biblioteca interna tá, sei lá, com 30 pares de sapatos, significa que você armazenou essa informação, tipo, compra mais sapato, compra mais sapato, compra É, mais sapato. Repetiu 30 vezes ou 40 vezes na sua mente, você foi lá e agiu, e quando viu, você tem 30 pares de sapato, ou 100, não sei, né? Tem gente que tem armários só de sapato. Né? Então é. é bacana você Já analisar dessa adiantando, forma. então a casa e o teu guarda-roupa dão informações importantes sobre os teus pensamentos, o estado dos teus pensamentos, o teu estado emocional também. E também, se você começa a organizar de fora para dentro, também é um caminho interessante. Ou seja, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu organizar, bota para fora as coisas, vê o que, que pode doar, o que, que pode vender, o que, que pode. Né, será que eu uso tudo isso? Então, você começar a organizar a sua casa, o seu guarda-roupa, já é um caminho para você se organizar por dentro, se livrar de pensamentos fixos, obsessivos, até porque, né, Vitor, fazer alguma coisa que exija concentração te traz mais para o momento presente e te livra, né? Você consegue fugir, já é aí uma primeira orientação, recomendação que a gente dá para fugir dos pensamentos fixos. Então, faça alguma coisa que, é, que pode ser com as mãos, que pode exigir alguma habilidade e que exija também concentração. Porque se você vai estar concentrado em localizar as peças que você tem no armário, classificar, separar, você vai conseguir abandonar aquele fluxo de pensamento que você pode estar passando, né? Ou se você está passando por muita ansiedade, no momento que está em casa que é possível fazer isso, vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma caminhada, também já é uma outra recomendação, né? Uma caminhada com atenção plena, né? Olhando a paisagem, respirando, sentindo o vento. Então, Inclusive, isso é uma forma de, se as pessoas não sabem, isso é uma forma de meditação. A gente chama de meditação contemplativa,
né? Porque às vezes as pessoas associam meditação a ficar parado de olho fechado. E quando a pessoa é muito mental, é impossível você conseguir fazer isso, Não dá. né? Então comece a fazer uma meditação mais ativa, que uma delas é essa, você caminhar na observação, na contemplação. Veio um pensamento, deixa o pensamento embora. Observa a natureza, o que está acontecendo. Isso é uma contemplação do seu entorno. Isso é uma forma de meditar também. E isso vai acalmando a atividade mental, né? Assim como o próximo passo, que é o que você pode falar muito bem, é a respiração. Porque quando a gente está numa atividade mental acelerada, isso afeta a nossa forma de respirar também. Né? E aí você pode falar melhor do que eu, né? Por ser especialista na respiração, o que que isso afeta na atividade cerebral, né? Quando a gente para respirar de uma forma mais correta. Pois é, então todo esse fluxo aumentado de pensamentos que podem trazer o medo, que trazem uma hiperativação do sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso que acelera o coração, que aumenta a respiração também. Então, se eu estou ansioso, com medo, cheio de pensamentos, você pode perceber que a sua respiração ela vai ficar mais acelerada, mais apical, mais superficial. A apical é a parte superior aqui do tórax que vai mexer mais, que vai receber mais ar, sendo que o mais ideal é que seja uma respiração mais abdominal, que encha completamente dentro da sua capacidade pulmonar, né, os pulmões, né? Só que num momento de estresse, de alto fluxo de pensamentos, isso fica é, realmente comprometido. Então, o sistema nervoso central acaba enviando informações para respirar mais rápido, né? Que é uma respiração que ela é boa quando eu vou me defender de alguma coisa, né? Então, você que está assistindo a gente já deve ter lidado com alguma pessoa, ou você mesmo pode ser essa pessoa que parece que está sempre se defendendo de tudo, que você vai falar alguma coisa com a pessoa, ela já te dá uma resposta grossa, intempestuosa. Provavelmente essa pessoa já está nesse estado, ela fica num estado estressado, mesmo parada, né? Ela não está correndo, ela não está fazendo exercício, mas ela está como se tivesse, que ela fica acelerada, né? Então, qual é o poder da respiração nesse caso em que eu tenho um excesso de pensamentos, que eu tenho pensamentos obsessivos, né? Primeiro lugar, qualquer prática que eu traga a minha atenção para o momento presente, para o meu corpo, eu já vou obter uma calma, né, uma maior serenidade desses pensamentos. Então, eu vou conseguir deixar o pensamento passar, que é a nossa maior recomendação. Não se fixar nesses pensamentos, deixá-los passar. Para eu deixá-los passar, eu preciso me fixar em alguma coisa. A nossa mente está sempre precisando prestar atenção em alguma coisa. Se eu não der uma coisa saudável para ela prestar atenção, ela vai prestar atenção no que tiver, no pensamento que tiver. Então, uma maneira é respirar, que é a maneira mais simples, mais democrática que você pode fazer onde você estiver, né? Se você tiver a oportunidade de parar e sentar, com certeza é melhor. Então, e essencialmente respirar pelo nariz, né? Um estudo recente, né, que o Vitor até me enviou esse estudo, os pesquisadores descobrem que respirar pelo nariz estimula áreas do cérebro que estão relacionadas à memória e também ao medo, a amígdala e o hipocampo. Então, a respiração pelo nariz, que é o que a gente recomenda sempre, é sempre melhor, porque o nariz filtra, umidifica o ar, né, e aquece o ar. Então, o ar chega no pulmão mais preparado
para nossa respiração. Então, respirar pelo nariz ativa áreas do cérebro e equilibra esses efeitos neurológicos que podem estar excitados, que podem, nesses momentos de pensamentos acelerados, Eletrificado, né? existe um aumento de atividade elétrica no sistema nervoso central, no cérebro, e a respiração, ela tem o poder de baixar essa frequência, ou seja, acalmar. Então, como que eu vou respirar? Primeiro, eu tomo consciência como está a minha respiração, sentado, coluna ereta. Presta atenção. Quando eu respiro, aonde que mexe no meu corpo? Né? Fecha os olhos e presta atenção no seu tórax, no seu abdômen. Depois de eu identificar como que está essa respiração, eu começo a controlar essa respiração. A respiração é tão fascinante que ela é uma É, função inconsciente e consciente ao mesmo tempo, porque eu respiro sem pensar. Eu não preciso pensar para respirar, nem prestar atenção. Automaticamente eu estou respirando 24 horas por dia até a morte, até o último é o, é o, suspiro. é o sopro da vida, né? Como dizem, né? Que é o Exatamente. primeiro, é a primeira ação, não é? Que quando a gente entra no mundo externo, a gente faz, e a última também, né? A primeira e a última, né? A primeira é uma inspiração, né? Cheguei, nasci, e a última é a expiração, quando o ar sai, né? Realmente é o sopro que sai e sai a vida física, né? Uhum. Então, identifiquei como está a minha respiração. Começo a tomar o controle dela. Como? Inspirar pelo nariz, ou seja, puxar o ar, jogando lá para o abdômen. E então, nesse movimento, o meu diafragma, que é o músculo aqui entre as costelas e o abdômen, é o músculo que separa o tórax do abdômen, ele vai fazer o seu trabalho, né, plenamente. Então, eu preciso deixar o meu abdômen relaxado e projetar ele para frente. Então, quando eu inspiro, a barriga cresce, a barriga é projetada anteriormente. Quando eu expiro, a barriga vai para dentro, né? O umbigo vai para dentro, né? A gente pode falar assim também. Eu gosto de falar logo barriga para a pessoa entender bem que a inspiração profunda ela tem que mexer com a barriga, né? Sim, Não ela adianta, projeta, né? Então, não adianta. o bacana também é colocar a mão na barriga e sentir. Quando você Sim, inspira, ela automaticamente, se estiver sendo uma respiração profunda diafragmática, ela vai para frente. Você sente o movimento, né? Então, é sente. sentir, não ficar pensando, será que eu estou? Vai lá, põe a mão, sente seu corpo. Exato. Então, o tato, né, colocar a mão, prestar atenção no caminho que o ar faz, na temperatura que o ar está entrando. Isso tudo vai tirando você do fluxo dos pensamentos fixos que atrapalham a sua vida, né? Então, trazer atenção para o corpo. Aí, quantas respirações eu posso fazer? Então, o ideal é que você faça a cada minuto menos de 10 respirações. Uma respiração é contado quando eu inspiro e expiro. Aí eu conto um. Então, enchi o pulmão e soltei tudo. Um, dois. Então, em um minuto, eu tenho que fazer menos de 10, porque aí eu estou ativando, eu estou estimulando o cérebro, como a gente falou, nos pensamentos acelerados, fixos, o cérebro fica hiperativo. Então, a respiração lenta, menos de 10 respirações por minuto, acalma o cérebro. A partir de 10 minutos você já tem esse efeito. Então, se eu estou num momento difícil na minha vida, num dia complicado,
enfrentando esses pensamentos, um, eu quero dar um tempo deles para eu poder me organizar melhor e olhar o que está acontecendo. Senta 10 minutinhos e respira. Só isso, não precisa fazer mais nada. Já vai acalmar a Então, tua mente. só para você falou aí, 1 minuto menos de 10, né? Então vamos colocar aí 1 minuto como um ciclo são seis ciclos de 10 segundos, né? Então a gente pode colocar conta até 5 inspirando e conta até 5 expirando. E se a gente fizer isso 6 vezes, Pode, a gente vai fazer um ciclo, né? Então a pode gente pode ser. botar isso aí como um marco, né? Ou eu Conta posso também 1, 2. inspirar 4 e soltar 6, que é melhor. Quanto mais Sim, tempo eu demorar na respirar. expiração, é melhor para os efeitos que eu quero de acalmar, de baixar a frequência, né, de abaixar o fluxo mental. Então é bom eu fazer um pouquinho mais de expiração do que de Então fica a dica inspiração. aí. Para a gente mudar a nossa atividade cerebral através da respiração, a gente vai contando na inspiração 4 segundos, soltando 6 segundos. E a gente vai fazer o ciclo para fazer essa transformação. Ótima E dica, Ana. uma forma também de ter esse contagem de segundos. Talvez as pessoas já saibam, ou talvez não. Eu gosto de contar isso porque é uma dica bem útil, assim. Você, em vez de contar um, dois, três, né? Se eu quero os segundos, eu conto 1001, 1002, porque quando você faz o 1001, já deu um Já segundo. passou o intervalo, né? É, então não pensa, então até 1005, 1001, 1004, 1001, 1002, 1003, 1004. Eu estou puxando o ar. Enquanto eu estou, até chegar Uhum, ao 1004, eu estou puxando. Aí depois, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Estou soltando. Aí vai. uhum. Sim. E Até aí, você se a pessoa fizer esse exercício, ela vai experimentar no corpo e na mente essa redução da atividade. É muito bacana. Tem gente que até entra num processo de quase dormir, né? sim. Nos trabalhos de respiração que eu faço antes da massagem, às vezes a pessoa tipo entra num estado de relaxamento mental que ela quase dorme. Então é muito interessante que ela sai de um estado de agitação para um estado É, de relaxamento quase, né, de sono. Então funciona, funciona. Só que tem que aplicar, né? Não é para ficar é. só na mente, só na informação, né? Funciona muito, funciona muito. É impressionante, porque é uma estratégia muito fácil e simples de ser feita, né? Então, qualquer um que está assistindo pode fazer. E lógico, mas a respiração vai acabar com os pensamentos ruins que eu tenho? Claro que não, né, gente? Vai te ajudar naquele momento. Lógico, um treinamento, inclusive, de longo prazo, ele consegue modificar padrões até mesmo estruturais dos neurônios, tá? Mas isso aí já é outra história, associado com meditação e a respiração. Sim, a longo prazo, você mantendo um treinamento, acontecem mudanças mesmo. Só que essa respiração é um recurso auxiliar. Então, se você tem esse problema, está enfrentando ansiedade, esses pensamentos compulsivos, o interessante, se você não está conseguindo lidar, é procurar ajuda, né, do terapeuta, Sim, me procurar o Vitor, mas um recurso que você pode aplicar já é respirar, com certeza. sim. Uma complementação aí sobre os sintomas, né, de quando a pessoa está hiperativa mentalmente, é a irritação, a irritabilidade, né, o nervosismo. Às vezes a pessoa está com os nervos à flor da pele, né? Ela fala assim, estou com os nervos à flor da pele. E o que é isso? É uma atividade mental acelerada. Ela não consegue parar e ter consciência do momento que ela está vivendo. E tudo irrita. E às vezes uma pessoa falando aquilo que ela não quer ouvir irrita, e aí ela reage, briga, né? Ela está sempre nesse posicionamento de
de agressão, de agressividade. Isso também é um dos sintomas, né? Então, a pessoa que tem esse problema, ou se conhece alguém, é interessante até compartilhar essa live, né? Se vocês sabem de alguém que passa por essa situação e para que a pessoa possa ter consciência também, né? Às vezes as pessoas falam, eu sou assim e não mudo. Tudo bem, é uma escolha. Mas também depois não reclamo que as pessoas se afastam, né? Porque ninguém é obrigado a conviver com determinados comportamentos. E isso vai contaminando, né? Então, percebe também se a pessoa se você se sente isolado, se ninguém quer estar perto de você, né? Se isso também é um sintoma, né? Olhar para dentro de si, o que eu estou fazendo que está fazendo as pessoas se afastarem de mim, né? E aí a mudança vai vir se você escolher. Você falou uma coisa bem interessante, que realmente contamina. Então, o padrão de pensamento que você tem, você é tão responsável por ele quanto a propagação dele para as outras pessoas. Então, às vezes, você ou pode estar sendo até influenciado, né, das pessoas que você mais convive, né, do seu círculo social famoso, das 5 pessoas que você mais convive, é, você pega muitas coisas dela, não é mentira isso, é real, realmente. Por quê? Por que que isso é real? Porque o tipo de conversa que vocês vão ter está dentro dessa vibração, né? Da mesma vibração, né? O tipo de ação, de escolhas, tende a ser muito parecido. Então, você vai se equalizando com as pessoas que você mais convive, você vai se afinando com elas emocionalmente, padrão de pensamento, padrão de ações, gostos, que você acha que são seus, pensamentos, ideias e opiniões que você acha que são seus, podem não ser. Pode ser de um coletivo que você faz parte e você está imitando. Então, Sim, né, voltando lá no início, como eu mudo isso? Eu preciso tomar consciência, preciso tomar essa consciência, me analisar, parar para pensar e reconhecer na minha vida como que está. É fruto de tudo que eu escolhi, tudo que eu vivo é fruto do que eu escolhi, ou eu estou no automático. E está tudo bem, né? Em algum sim. momento E você muitas passou pessoas por essa. também, elas acabam é, repetindo essas ações para serem aceitas dentro de um grupo, né? Isso também é Isso. preciso ter consciência. Será que eu estou fazendo algo que nem é da minha essência, mas eu estou fazendo para ser aceito? Então, tem tantas questões emocionais e psicológicas por trás que, se a pessoa parar para identificar ou de repente pedir ajuda a um profissional, ela consegue se libertar daquilo também, né? Consegue se libertar daquela ação daquele pensamento com uma perspectiva de terapêutica mesmo, né? Porque a gente não é obrigado a fazer nada que a gente não queira para se sentir aceito. Por que você está fazendo isso? Será que eu mesmo não me aceito do jeito que eu sou? E aí eu faço algo para que as pessoas me aceitem do jeito que elas gostariam que eu fosse? É bem complexo, né? Então você acaba vivendo um mundo de fantasia mascarado, mas você mesmo não consegue se expressar como um ser divino autêntico com medo do julgamento, da não aceitação, né? Então começa a tomar atitudes e ações que não condizem com o que está dentro de você, de verdade, com a sua essência, né? E aí há um conflito interno. Um conflito interno e há uma carga. Que é muito difícil você manter esse padrão de agradar todo mundo por muito tempo, né? É muito dolorido isso, é muito difícil fazer isso. É um caminho que só causa sofrimento, adoecimento, infelicidade, né? Porque imagina, se eu faço determinadas coisas para agradar algumas pessoas e eu não obtenho esse reconhecimento que eu desejo delas, eu vou ficar frustrado, porque Frustrado. vai parecer o que eu fiz,
para ser quem eu sou, para agradar, e não obtive o resultado que eu queria, vai parecer que não valeu a pena. Foi Mas em se vão, você né? Foi um esforço em é, vão, foi um mas se tempo você é, perdido. se você é quem você é e faz o que você quer e é do jeito que você é, né? A gente não está falando que você vai tratar as pessoas mal. Não é isso, né? É ser você, né? Então não tem quem que você espere que te aprove, porque você já se aprova, né? Então esse é um caminho também, né, que as pessoas conseguem essa autonomia, essa liberdade nos processos de terapia, né, com autoconhecimento, despertando mais essa autoconfiança e proporcionar esse ambiente mental saudável para esses enfrentamentos. Porque é um enfrentamento que precisa acontecer. Você precisa enfrentar esses pensamentos, você precisa enfrentar os julgamentos dos outros, as opiniões das pessoas. Tem que enfrentar isso, mas se você não tem Sim, confiança para enfrentar, você desiste, se né? esconde através das máscaras, né? E esse que é o grande, a grande armadilha. A gente criar máscaras para mostrar algo que não é a nossa essência. Isso gera O muito. Luiz está comentando aqui. Realmente, só frustrações, concordando com o que a gente estava falando, porque jamais conseguiremos agradar plenamente outras pessoas. Não, gente. Nós entendam assim, ó. Cada pessoa busca se agradar a si próprio, sempre, sempre. Ninguém está preocupado em te agradar em nada. E se você está preocupado em agradar alguém, você está pensando errado. Porque cada um, não é que isso é um mundo egoísta, não. É porque cada um tem que voltar-se para si. Então, se você está se aprovando, se aceitando, sendo uma pessoa positiva, naturalmente você convive melhor com as outras pessoas, você proporciona mais momentos e E experiências aceita as diferenças, né? e aceita os outros, porque se você se aceita, você aceita. Então, o caminho de olhar só para você e fazer o que você, a sua essência não é um caminho egoísta, é muito pelo contrário, porque você vai conviver muito melhor com todo mundo e aceitar todo mundo. Agora, o caminho de você querer agradar todo mundo só vai te deixar mal, porque Sim. você nunca vai conseguir isso. E aí a questão também é que o outro sempre vai ter um julgamento sobre você a partir da perspectiva e do olhar dele, e não da Isso. realidade como ela é. Então, sempre a gente tem que tratar o julgamento como apenas um ponto de vista do outro, e não como a realidade que você experimenta. Porque se eu te julgo, Jonathan, é, de alguma forma, e eu não sei a sua história, eu não vivo com você, o que eu falar sobre você é apenas um ponto de vista meu, não é a sua realidade. Então você não pode acreditar naquilo que eu estou falando sobre você, porque eu não sei a sua história, eu não sei sobre você, só você sabe sobre você. Então todo a percepção de quem é você vai fazer toda a diferença, porque quando vier um julgamento externo, você ó, só deixa ir embora. Você não vai acreditar naquilo, que você sabe que não é, né? Pois é, existem dois pontos muito importantes. Você falou um deles e eu acrescentaria, além da história, para você analisar uma opinião de alguém, um julgamento que alguém fez sobre você, ou até mesmo analisar o script de vida que a gente comentou, que vem dos seus pais e que você pode estar repetindo. Uma é a história, então, o contexto da vida deles, ou o contexto que foi feito o julgamento atual. Então, a gente pode pensar
nesses dois pontos, nos julgamentos que eu recebo e nos scripts de vida que eu posso estar seguindo dos meus antepassados. Primeiro, na história, eu tenho que considerar a história, e essa história pode não fazer mais sentido hoje, no momento atual, porque a gente tem a mania de achar que, porque meus pais fizeram assim, eu também tenho que fazer. Mas eles viveram em outra história, em outra época, Uhum. e hoje mudou tudo, é outro contexto histórico. E segundo lugar é o padrão emocional. Então, eu tenho outro padrão emocional hoje. Então, o julgamento que é feito para mim, a pessoa também não está levando em conta o meu padrão emocional, ela está levando em conta o padrão emocional dela. Então, Sim, por mais que eu possa confiar na visão das outras pessoas, na mente das outras pessoas sobre aspectos da minha vida, muitas vezes fornecem informações importantes que eu não enxergo, porque outra sim. pessoa tem outra perspectiva. Mas eu também preciso filtrar um pouco essa informação, porque a pessoa também não conhece verdadeiramente o meu contexto emocional. Assim como o contexto emocional dos meus antepassados eram diferentes. E eu não posso Sim. querer repetir a mesma história no momento presente, porque eu tenho outro contexto emocional. Então, o contexto histórico e o contexto emocional são dois pontos assim bem importantes de avaliar os julgamentos e os scripts de vida, os E tem uma roteiros de outra vida. coisa também, uma outra coisa importante, que quando eu julgo alguém, muito provavelmente eu estou julgando baseado nas minhas crenças pessoais. Então, se a ação do outro é certa ou errada perante a minha visão, ela vai ser certa ou errada a partir das minhas crenças e não das suas, né? Então, a gente não pode, por isso que existe essa máxima, né? Não julgueis para não seres julgados. É justamente por isso, porque cada um está experimentando a vida a partir das suas escolhas e a partir das suas crenças. E não necessariamente está certo ou errado, né? São só experiências e consequências sobre aquela ação. Então, esse não julgueis é justamente por isso. Não posso emitir nenhum posicionamento sobre você, sobre qualquer pessoa, porque eu não sei nada sobre aquela pessoa, como é a crença dela, se ela tá, porque para mim pode ser errado, mas para a pessoa pode ser certo dentro da crença dela. Então, eu acho que quando a gente eliminar o julgamento da sociedade, se isso for possível algum dia, eu acho que todo mundo vai viver em harmonia, né? Porque vai ser um entendimento coletivo de que cada um está fazendo o que quiser da vida, experimentando, escolhendo e recebendo as ações, né, as consequências daquelas ações. Pois é, eu gostaria então, a gente já acho que já está conduzindo assim para um fechamento e falar uma coisa bem importante. A gente disse no início também que o universo é mental. As experiências que eu faço, né, as ideias que eu tenho, vêm da mente. Vem. Mas também é importante lembrar que existe duas mentes. Existe uma mente corrigida, uma mente certa, e existe uma mente que fica equivocada. Né? Então, né, como a gente estava falando agora há pouco, esses julgamentos, essa coisa moral, vem de uma mente equivocada, muitas vezes, né? Vem do ego, vem dessas crenças de separação. E a mente corrigida é a mente divina, é a mente que me Holística, conecta né? mais, que é a mente que me conecta com as virtudes, né? Que me conecta A com o consciência, né? sagrado. A consciência do todo, da tua experiência como ser humano. E com Exato. isso, a consequência vem o respeito, vem o altruísmo, né? Vem essa compreensão de que cada ser
é divino experimentando alguma coisa que não cabe a mim dizer se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. E eu estou aqui como observador de uma realidade em conjunto, onde eu estou fazendo a minha parte, eu estou seguindo o meu caminho, eu estou fazendo as minhas escolhas, independente dos julgamentos que venham até mim. Né? Então, isso eu acho que é uma sabedoria de vida que, se cada um pudesse colocar em prática, é, acho que haveria mais amor e compreensão, né? Esse é um caminho bem interessante, né, que a gente gosta de seguir e de propagar e de falar sobre isso. Então, agradecendo todo mundo que passou aí, que fez os comentários, né? Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, a gente ainda está por aqui, aberto a falar sobre isso, que é um tema realmente apaixonante, incrível de se falar e de se pensar sobre isso, né? Só de ouvir, né? Isso já te contribui, né? Esperamos que você que está assistindo também. Depois esse vídeo vai ficar gravado lá no perfil do Vitor, né, Vitor? E manda Sim, para alguém que precisa ouvir essa mensagem, marca lá nos comentários, comenta o que você é, aprendeu também. E a gente quer contribuir com as pessoas, né? Então, obrigado a todo e se mundo. vocês quiserem Renato dar aqui sugestão conversando. também de temas para a gente conversar, Sim, pode colocar aí, né? Sigam quem não está seguindo o Jonathan também, porque o Jonathan é mais presente no Instagram, ele põe caixinha de pergunta, e aí a gente tá aqui junto para crescer, né? Cada um contribuindo um pouquinho com o que já aprendeu, e eu acho que o processo de aprendizado é isso, é coletivo, né? Eu contribuindo com o que eu sei, você também, o outro também, e aquilo ali se junta, formando uma grande alquimia de conhecimento, né? E no final todo mundo se beneficia, porque são sim. as pecinhas se juntando, né? Do quebra-cabeça. Eu acho que isso que é o mais É, fascinante do conhecimento, né? Ninguém tem o conhecimento absoluto, cada um tem um pouquinho, e aí elas vão se juntando e vai criando um conhecimento bem maior. Então eu fico muito feliz quando a gente tem esse tempinho aqui para poder conversar, para poder compartilhar e agradecendo aí todo mundo que passou, né, pela nossa live. quanto mais pessoas vibrando com pensamentos positivos, agregadores no mundo, melhor para todo mundo. Já que a gente falou que o É, pensamento do teu vizinho pode te influenciar, né? De todo mundo que convive com sim, você. Então, quanto mais gente pensando de um jeito mais na consciência do todo, né? Na consciência holística, na consciência divina, melhor para todo mundo, né? Para todos nós, melhor para o planeta. Um abraço, beleza. Vitor. Muito Obrigadão. Até a obrigado. próxima, Obrigado a gente. Tchau, todos. tchau. Beijo. Tchau.